trazemos agora a mesa 1 da nossa programação para debater o tema Concepções de avaliação da educação profissional no contexto da educação profissional e tecnológica, no contexto da EPT. Convidamos então para o palco a mediadora e reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, professora Joaquina Aparecida Nobre da Silva. Compõem ainda esta mesa a vice-presidente de Relações Institucionais do CONIF, professora Verusca Ribeiro Machado. E também convido para subir ao palco a docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, professora Clarice Monteiro Scott. Aproveito para informar que, ao término das exposições, será aberto espaço para perguntas e apontamentos e contribuições da plateia, ok? Então, durante as falas, se quiserem fazer anotação, para depois trazer à tona, fiquem à vontade. Então, passo logo a palavra para a mediadora, a professora Joaquina, que fará a mediação da mesa. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimentar todos os colegas aqui do CONIF e, de modo muito carinhoso, o pessoal do Norte de Minas que está aqui acompanhando. Muito obrigada. Agradecer, Verusca, essa acolhida maravilhosa, esse cerimonialista que é um artista. Fiquei muito encantada. Obrigado. Pessoal, para esta primeira mesa, eu vou fazer uma breve fala aqui sobre avaliar, pensando na maioria de docentes que somos aqui e que a palavra avaliação está no nosso cotidiano. E a gente avalia para quê? E um dos pressupostos a gente avalia para melhorar. A gente avalia para progredir, a gente avalia para fazer melhor. E aí, nessa perspectiva, quero chamar a atenção também para a história, de avaliar a instituição que nasce em 1909 para trabalhadores, ou melhor, para aqueles que foram excluídos do trabalho em virtude da imigração. Então, é deste chão que a gente nasce. E é esta educação que a gente começa a planejar para avaliar. E aí já peço ao INEP, carinhosamente, para não falar SINAEPT, porque eu gosto de falar SINA-EPT, porque a gente que tem esse puxado da Bahia, né, que fortalece no final, a gente gosta de falar SINA-EPT. Vai avaliar o quê? Vai avaliar a EPT, né, Luzia? Que a gente gosta de falar assim no Norte de Minas. Muito bem, vai avaliar as instituições e os cursos. Melhoria contínua ou ranqueamento? Já comecei a colocar o dedo na primeira dor, na primeira ferida. A gente avalia para melhorar continuamente. Ranqueamento é competição, é vaidade. E educação é colaboração. Humildade ou vaidade? Imagem. Elaboração coletiva. E aí, neste momento, chamo mais uma vez para a história. Estamos aqui para uma elaboração coletiva do que vai ser a avaliação da EPT. E hoje e amanhã eu venho com uma expectativa. E a minha expectativa é o seguinte: trabalhar exatamente com essa dor. Educação para trabalhadores no Brasil. Se a educação é profissional, eu estou lidando com empregabilidade, com geração de renda, com possibilidade de sonhar para além da geração de renda para o conhecimento. Como vamos avaliar os conhecimentos necessários para o mundo do trabalho, integrado aos demais conhecimentos e epistemologias, territórios presentes na politecnia?
Então, esta é a expectativa que eu trago para este evento. E, para começar a caminhar com essa expectativa, nós vamos ouvir, né, a professora Verusca, do IFB. Verusca está famosa no Brasil inteiro. E eu perguntei para ela, eu quero uma palavra sua. Ela me falou, eu sou serratense. E a pergunta, o que é isso, Verusca? Aí a gente olha para Verusca, né, a palavra tudo a ver com ela mesma. Eu sou do Cerrado. Adorei, gente. Se vocês quiserem bater palma para Verusca, pode bater palma. Isso chama inovação e criatividade. E a outra pessoa que nós vamos ouvir, essa maravilhosa, com a maquiagem lindíssima, mais do que a maquiagem, o que ela traz de inteligência, e a palavra dela, eu sou gaúcha, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Aí o Carlos ali já está com vontade de bater palma para a Clarice, né, que é gaúcha. Meninas, a Verusca vai trazer uma contextualização mais ampla, a Clarice vem de modo específico, e eu acho que esse encontro está brilhante, porque a gente vai trabalhar com a base conceitual agora de manhã, e na parte da tarde a gente vai unir, eu acho, a base conceitual com a aplicação prática. E aí a gente volta para a politecnia e volta para o que a gente faz lá na ponta, que é trabalhar todo esse conceito com a aplicabilidade e fazendo a educação profissional, científica e tecnológica melhorar, né? E sempre estar em melhoria contínua. Por favor, Verusca, pode ficar à vontade. Obrigada, Joaquina. Joaquina está toda poética, vocês perceberam, né? Obrigada, Joaquina. Obrigada, Clarice, por fazerem parte comigo aqui dessa mesa. Queria cumprimentar todos os nossos colegas da Rede Federal, reitores e reitoras, pró-reitores, pró-reitoras, diretores e diretoras. Cumprimentar com carinho especial o pessoal do Instituto Federal de Brasília, que nos ajudou aqui nessa estrutura. Cumprimentar Campus Brasília, cadê a Cristine? Está aí? Cristine, então, uma saidinha, que é a diretora do campus, que está nos cedendo aqui esse espaço. Bom, pessoal, a gente tem tido uma preocupação muito grande nesse ano, né, dentro da presidência, que é uma preocupação com o processo formativo. Então, a gente tem procurado fazer os nossos encontros de reitores e reitoras momentos formativos. E como a gente tem um tema tão importante, que é a avaliação, a gente, em determinado momento, numa reunião lá do Pleno, que infelizmente eu não estava, a Dilson me substituiu na reunião, nesse momento ficou acertado que a gente teria um espaço para discutir com um pouco mais de tempo a questão da avaliação da educação profissional e tecnológica. Então, é dessa forma que a gente chega aqui, considerando que este é o momento formativo e considerando a importância de a gente dialogar acerca de um tema tão importante, né? E a importância também de a gente trabalhar numa perspectiva de construção democrática. E já, ao falar de construção democrática, agradeço muito a presença da CETEC, Ministério da Educação, e do INEP, porque a presença deles aqui mostra a importância de a gente estabelecer esse diálogo. Então, gostaria de agradecer também e valorizar essa presença. Outra questão também que eu gostaria de fazer é prestar um reconhecimento ao trabalho que está sendo feito pelos nossos colegas dentro do Ministério, dentro do INEP. A gente sabe que não é trivial pensar um sistema de avaliação, a gente sabe de tudo isso, tá? A gente tem consciência de tudo isso, não é trivial. A gente sabe que são muitas as variáveis, né? Para falar aí, usando um conceito muito usado na psicometria, que está muito presente nos testes, são muitas as variáveis, e eu queria também reconhecer aqui de público o trabalho hercúleo que os nossos colegas têm tido aí nos espaços em que atuam. Agora, eu queria falar um pouco, ainda no meu preâmbulo, tá, pessoal? Isso aqui é tudo preâmbulo, de como começa a minha história com a avaliação. Como que eu vejo a avaliação hoje? Mas eu preciso voltar para a minha história. O tempo todo a gente vive processo avaliativo. A gente avalia a vida o tempo inteiro. Quando nós acordamos, nós avaliamos se está fazendo muito frio ou muito calor para colocar
a roupa mais adequada, a gente avalia qual é o caminho que a gente vai seguir para chegar na hora nos nossos compromissos. A avaliação está presente na nossa vida de uma forma geral. Acontece que quando a gente fala da avaliação educacional, a avaliação educacional ela traz consequências. E ela traz consequências para a vida das pessoas. E é aí que eu queria falar um pouco da minha história com a avaliação. No ano de 2003, eu era professora da iniciativa privada aqui no Distrito Federal. Eu tinha 3.000 alunos de ensino médio. Eu era professora de língua portuguesa. E eu ouvi uma matéria que mudou completamente a minha história de pesquisa. E foi uma matéria sobre avaliação. Foi sobre o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Naquela época, eu me lembro muito claramente do William Bonner vindo a público e dizendo que os alunos brasileiros não sabiam ler, que os alunos brasileiros não conseguiam entender nada do que estava posto em texto simples. E eu tinha 3.000 alunos de ensino médio. E aquilo me afetou profundamente do ponto de vista profissional, a ponto de mudar o meu tema do mestrado. Eu fazia mestrado à época e eu conversei com a minha orientadora e falei, olha, não tem condições, eu preciso entender o que é uma avaliação de larga escala, para entender se o que está sendo posto faz ou não sentido, porque aquilo afetou a minha subjetividade profissional. E foi assim que eu entrei na avaliação. Eu mudei o meu tema, eu trabalhava com perspectiva de coerência e coesão textual na produção de texto e fui trabalhar com avaliação em larga escala, mais especificamente avaliação internacional. Foi assim que eu mudei o meu objeto e passei 10 anos aí dedicada a esse objeto. Tal foi o nível de abalo subjetivo, abalo no sentido positivo e negativo, tá, gente? Que aquela matéria no jornal trouxe para a minha vida como profissional da educação. Porque como profissional da educação, eu sabia que, pelo menos no universo dos meus 3.000 alunos, aquilo não estava muito adequado. Então, por que a educação brasileira estava sendo vendida e exposta daquela forma no jornal, sabendo que quem vive o dia a dia tinha consciência de que as coisas não eram bem assim? Então, eu gostaria de começar falando a minha história com a avaliação. A minha história com a avaliação começa em 2003, como professora, que, inconformada com uma matéria do Jornal Nacional, veiculada pelo William Bonner, começa a tentar entender o que está por trás da avaliação. E eu entendo que a minha fala aqui ela vai ser muito influenciada pela minha história como professora e na minha relação com o tema avaliação. Por isso que eu organizei da seguinte maneira. Eu vou primeiro fazer uma contextualização sobre as avaliações educacionais de larga escala. Essa contextualização, gente, na época, ela foi o primeiro passo que eu segui para dar conta de entender o que estava sendo posto. Então, eu vou trazer essa contextualização de forma mais pontual, depois eu falo mais especificamente da EPT e, por fim, eu falo de alguns desafios, porque aí a professora Clarice se conecta nessa perspectiva dos desafios. Bom, primeiro, gostaria de dizer que, depois de fazer o mestrado e o doutorado discutindo avaliação, é importante avaliar. Acontece que a gente precisa discutir as concepções de avaliação, que é o tema dessa mesa. Avaliar para quê, com qual objetivo, o quê e por quê. E como também, né? São elementos extremamente importantes para a gente discutir aqui. Então, acho que essa mesa é uma mesa que vai trazer concepções. A gente volta um pouquinho atrás, sabe, em relação a instrumentos, ao sistema, mas a gente vai pensar sobre o que é avaliar em larga escala. Então, essa é a minha proposta aqui, é trazer aí uma reflexão, provocar alguns incômodos em relação a concepções de avaliação, né? Então, começando com essa perspectiva da avaliação educacional, a gente sabe que a avaliação educacional é um campo vasto, com teorias, processos e métodos específicos. A gente sabe que a avaliação educacional ela comporta áreas específicas. A gente tem a avaliação dos sistemas educacionais, avaliação de desempenho escolar em nível de sala de aula, avaliação institucional, avaliação de programas, autoavaliação.
Então, são muitas categorias quando a gente fala de avaliação no contexto educacional, né? Então, a gente está falando aqui de avaliação educacional de larga escala, que são avaliações externas ao ambiente institucional e caracterizadas pela aplicação de instrumentos avaliativos. Então, eu acho importante isso, porque quando a gente fala de avaliação de larga escala, pelo menos a minha experiência ao longo das pesquisas, é que o fato de ser externa à escola também causa muito desconforto, muitas vezes, né? E é por isso que a gente precisa dialogar muito para que a gente possa compreender bem as concepções dessa avaliação que está chegando, para que esse desconforto possa ser dirimido. E para que a gente possa ter a avaliação efetivamente como um guia para aprimoramento do nosso fazer, e não uma compreensão de que a avaliação é um castigo. Eu acho que isso é muito importante, né? A avaliação externa ao ambiente institucional normalmente traz um certo desconforto para os ambientes educacionais. E eu estou falando isso a partir da década que eu passei conversando nas escolas sobre a avaliação PISA e sobre o SAEB. E como os profissionais de educação se sentiam muitas vezes incomodados com o fato de chegar um olhar externo sem ter uma articulação mais específica com o de dentro da escola para construir os instrumentos, tá? Bom, outra questão também que eu queria trazer, que eu acho importante colocar, é que a avaliação ela desempenha um importante papel nas políticas educacionais. A gente sabe que quando a gente fala de política pública, o monitoramento e a avaliação fazem parte do ciclo da política pública, então é natural que a gente tenha a avaliação fazendo parte aí das políticas educacionais, né, como importante elemento das políticas educacionais. Só que a gente tem diferentes formas, né, de estabelecer relação de avaliação e políticas educacionais. Então, eu vou trazer aqui, a partir principalmente de Franco e Bonamino, alguns argumentos que emergem em relação à relação que existe entre a avaliação e as políticas educacionais. Então, existe uma associação, em alguns contextos, entre a associação que há entre a avaliação e a hegemonia de políticas neoliberais. Existe também uma discussão entre a valorização de avaliação como elemento promotor da melhoria da qualidade de educação. E também existe um elemento que é importante, que é o desempenho, o papel desempenhado pela avaliação no acompanhamento das políticas públicas e na promoção de políticas de equidade. Então, são elementos com os quais a gente precisa o tempo todo lidar, né? O processo de avaliação ele vai estar dentro de um contexto de hegemonia de políticas neoliberais, com uma perspectiva mais reguladora exclusivamente, ou o processo de avaliação ele vem efetivamente numa perspectiva formativa, como elemento promotor de melhoria da qualidade da educação. Então, são algumas questões que, toda vez que a gente fala de avaliação externa, precisam ser pensadas, porque a avaliação ela não existe sozinha. Ela existe dentro de uma política educacional e ela existe dentro de uma política maior, socioeconômica. Então, ao fim e ao cabo, quando a gente fala de avaliação, a gente fala da sua relação socioeconômica também, tá? Bom, então, quando a gente traça, né, uma trajetória das avaliações de desempenho nas redes de ensino do Brasil, a gente toma como ponto de partida a década de 60. E aí, Gatti, né, a Bernadette Gatti, que é uma autora que eu gosto muito, que discute avaliação, ela coloca que foi na década de 60 que surge a preocupação específica com processos avaliativos escolares baseados em critérios mais claramente enunciados e baseado também em instrumentos que podem garantir, até certo ponto, que a avaliação do nível de realização pudesse ser mais garantida, né? Que essa avaliação pudesse ter a sua execução mais bem garantida. A gente também tem uma relação importante, que é uma relação internacional. Não é gratuitamente que na década de 60 a gente começa a discutir isso aqui no Brasil, porque a gente tem essa discussão muito forte também na década de 70 nos Estados Unidos, com o relatório Coleman. É impossível falar de avaliação em larga escala sem trazer o relatório Coleman para a discussão, porque na década de 60, o que a gente tem nos Estados Unidos? Um verdadeiro boom da avaliação educacional.
E é esse boom que também chega ao Brasil. E sobre esse momento de explosão das avaliações de larga escala nos Estados Unidos, a gente precisa entender algumas coisas. Por quê? Porque esse boom chega com uma influência muito grande desse contexto estadunidense. Então, o que acontece nos Estados Unidos na década de 60? Aos poucos, começa a se impor o conceito de accountability, que é uma palavra muito comum associada ao processo de avaliação. É uma palavra que, às vezes, tem uma tradução difícil, mas a gente pode entender que o accountability pode ser lido como ser responsável por. Daí a tradução que mais comumente a gente emprega no Brasil, que é a responsabilidade educacional. Então, é preciso lembrar que o account tem um sentido contábil, financeiro. Haveria, assim, uma preocupação maior com grandes despesas governamentais para a obtenção de resultados muitas vezes decepcionantes, em decorrência, inclusive, da irrelevância metodológica da maioria dos projetos. Aprofundando-se o conceito de accountability, sente-se que, além do aspecto financeiro, há uma grande preocupação com o que foi, com o passado, visando a definir méritos e estabelecer a culpabilidade dos responsáveis pelos programas. Então, gente, essa cultura avaliativa que chega ao Brasil, chega a partir dessa perspectiva de ser responsável por. Será que nós estamos aplicando bem recursos financeiros? Então, chega numa perspectiva muito contábil e acaba, de alguma forma, dominando muitos cenários nessa perspectiva que eu vou chamar de expectativa mais restrita, né? E que não dá conta da complexidade quando a gente fala de avaliação. E eu falo de avaliação da educação superior, de cursos técnicos ou da educação básica, tá? Bom, então, após 1963, o que a gente tem? Foi desencadeada uma grande preocupação com os reflexos das desigualdades sociais na diferenciação das oportunidades educacionais. E aí a gente tem esse conceito de responsabilização na educação para que se evitem desperdícios de recursos financeiros concedidos a programas curriculares e suas avaliações. Nesse momento, a avaliação passa a ser uma prática constante na cultura educacional estadunidense. E, atualmente, há uma grande preocupação com a qualidade dos trabalhos de avaliação, com, hoje, padrões muito bem estabelecidos. Então, diante dessa expectativa do mundo ocidental sobre a avaliação, a gente precisa entender como que isso começa a se constituir. O que está por trás desse frisson do mundo ocidental envolvendo a avaliação? Então, eu acho importante também a gente pensar um pouquinho sobre o que está por trás disso, né? Então, a política educacional do final do século XX, principalmente lá na década de 90, percebam, toda essa questão da responsabilização já tinha sido bastante consolidada desde a década de 60, e aí toda essa perspectiva da política educacional, mais no final do século XX, passou a enfatizar o capital humano, sob a alegação de que o capital humano é essencial para promover o desenvolvimento e melhorar a distribuição de renda. Então, a educação passa a ter estreita relação com o capital humano, sendo considerada atividade de investimento, realizada para a aquisição de capacitações que oferecem futuras satisfações ou incrementam rendimentos futuros da pessoa como agente produtivo. A educação seria, assim, um investimento e suas consequências, uma forma de capital. E isso tem uma relação muito forte com toda essa cultura avaliadora que se estabelece no mundo ocidental. Então, o Frigoto, que é um outro autor que eu gosto muito, ele destaca que toda a política educacional desenhada, especialmente após a segunda metade da década de 60, tem na teoria do capital humano seu suporte básico. Nesse contexto, é enfatizada a crença da aquisição de capital humano mediante escolarização, e isso constitui uma garantia de ascensão a um trabalho qualificado, consequentemente, a melhores níveis de renda. Então, o investimento em educação está diretamente relacionado à obtenção de crescimento econômico. Bom, então, nos Estados Unidos, isso já era muito comum, né? E a gente tem isso sendo mais trabalhado com uma ênfase maior
aqui no Brasil a partir da década de 70, tá? Que é uma época de uma fase de autoritarismo político maior, né? A teoria do capital humano invade o Brasil na década de 70, principalmente, e, em parte, as grandes atuações de organizações internacionais, né? ONU, BIRD, Unesco, USAID, que atribuem grande importância à nova área de aplicação da economia, que é a economia da educação, cuja teoria de base é a teoria do capital humano. Então, quando a gente fala de avaliação, aqui no contexto brasileiro, veja que eu nem cheguei no SIN na EPT, tá, gente? A gente fala de avaliação neste contexto, num contexto de discussão de economia da educação e de como é que a gente vai garantir desenvolvimento econômico. E aí a gente acaba deixando de considerar elementos muito importantes do ponto de vista social, por exemplo. Bom, e aí, nesse contexto, os gastos em tempo e dinheiro destinados à educação passam a ser vistos como necessários para obter sucesso financeiro, né? Então, a gente passa a atrair os sujeitos para o sistema educacional, de alguma forma, com essa perspectiva de que educação é dinheiro, educação é conseguir mais renda, e a gente acaba deixando de trabalhar essa perspectiva macro, que é o processo educativo. Bom, além disso, a gente também tem uma questão importante, que é o fato de os organismos internacionais financiarem muitos projetos voltados à educação naquele momento, né? Então, verificando essa tendência, a escola passa a assumir a responsabilidade de desenvolver habilidades que capacitem o indivíduo a concluir tarefas em prol do desenvolvimento do seu país. Então, esse é o contexto que eu queria destacar para vocês, e aqui eu queria agora trazer uma reflexão mais diretamente para quais são os resultados que a gente tem com isso, né? Os resultados que a gente tem com isso são muitos números, né? A gente tem muitos números, a gente tem muitos indicadores, mas e dentro da instituição de ensino? O Heinemann, ele faz um estudo interessante que ele diz o seguinte: os sistemas de avaliação de larga escala são pouco usados dentro das instituições de ensino. Então, eu acho que a gente tem alguns aprendizados com os sistemas de avaliação de larga escala que a gente pode tentar vencer nesse novo sistema que está se constituindo. Então, por exemplo, a gente quase não vê esses resultados sendo trabalhados no microcosmo das instituições de ensino. Por quê? Porque não existe, na verdade, um diálogo desses grandes sistemas, e eu estou falando do passado ainda, tá, gente? Com as escolas, com as instituições de ensino. E aí a gente tem um problema que eu vivenciei aqui, por exemplo, no Distrito Federal, que é o seguinte: os estudantes, eles não querem participar das provas de avaliação de larga escala. E muitas vezes, quando eles participam, eles perguntam o seguinte: o que a gente vai ganhar com isso, se a gente só vê prejuízo em relação a isso? Então, a gente não tem a sociedade, isso foi um resultado que eu obtive lá na minha pesquisa de doutorado, a gente não tem a sociedade abraçando essa perspectiva do sistema. Então, uma coisa que a gente observou é que muitos resultados negativos do PISA, por exemplo, aconteciam porque os estudantes boicotaram. Existe um boicote, a gente viveu isso na época do Provão. Quem não viveu o boicote na época do Provão? E aí a gente acaba não conseguindo ter, de fato, as respostas que a gente tanto deseja. Então, eu acho que um primeiro ponto que a gente pode pensar nesse sistema que está em construção, como bem falou o Ricardo, bem falou o Pedini, é como que a gente estreita o diálogo com as instituições de ensino ao construir esse sistema, para que a gente não veja os resultados de outros sistemas já consolidados caindo aí pelo ralo, como a gente acompanha em algumas pesquisas, né? E aí a gente acaba não tendo as consequências, né? A gente acaba tendo exclusivamente um levantamento de informações, e é um levantamento de informações que muitas vezes é lido como penalizador das instituições de ensino. Muitas vezes, instituições que precisam muito do apoio acabam sendo penalizadas por causa dessa dificuldade de diálogo que há entre as avaliações de larga escala e o microcosmo, né?
E o que a gente ouve muito em corredores, e eu fiz uma pesquisa etnográfica, tá, pessoal? Então, eu vivi os corredores das escolas de educação básica, são os professores e os demais profissionais da educação, técnicos de educação, dizendo: a gente não acredita em avaliações que não dialoguem com os profissionais de educação que estão lá na lida. Isso está tudo registrado em pesquisa. Então, eu acho interessante trazer essas questões para que a gente possa dialogar como a gente pode sair disso nesse novo sistema que está se avizinhando aí de avaliação da EPT. Como que a gente pode estabelecer essa ponte dialógica entre uma avaliação de larga escala e os nossos microcosmos? E é bastante desafiador, a gente sabe disso, né? Bom, agora já voltando mais especificamente para a EPT, a gente sabe que a EPT ainda não está incluída na cultura de avaliação do país, né? A gente tem a avaliação da educação superior, a avaliação da educação básica. Então, a EPT ela vai começar agora a ser incluída na cultura de avaliação do país. Então, eu acho importante que a gente conheça as lacunas que a gente tem de sistemas anteriores para que a gente possa evitar repetir algumas dessas lacunas nesse sistema tão novinho que a gente pode tentar aí, fazer de uma forma diferente, né? O INEP ele já vem há algum tempo se dedicando à perspectiva de dialogar sobre possibilidades de avaliação da educação profissional, né? A Diretoria de Estudos Educacionais lançou, em 2020, um material que é muito interessante e tenho certeza que os colegas do INEP conhecem, e muitos colegas aqui também, que é a avaliação da educação profissional e tecnológica, um campo em construção, né? Então, eu acho que é um material muito interessante, é um material que foi bastante discutido também em momentos que eram televisionados na época da pandemia. As quintas da EPT traziam, né, as discussões em relação a isso. Então, eu acho que é muito interessante. Toda essa construção que já tem feita aí sobre as dificuldades de se fazer um processo avaliativo na EPT, né? Então, o que significa avaliar a educação profissional e tecnológica, como avaliar a educação profissional e tecnológica, né? De que formação, de que educação profissional e tecnológica nós estamos falando. E aí a gente tem um decreto 12.603 de 2025 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, que eu aprendi aqui com a minha amiga Joaquina, que é SINA-EPT, para a gente não falar SINA-EPT. E aí, a partir do sistema e a partir de tudo que está sendo construído, eu vou colocar aqui alguns desafios que eu leio a partir do que a gente está fazendo. Primeiro, a oferta de EPT no Brasil é marcada por diferentes concepções de formação de trabalhadores e trabalhadoras. Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Sistema S, redes estaduais, instituições privadas, e agora a gente tem a expansão com o Propag para a oferta em diversas outras instituições. Então, toda vez que a gente fala de uma avaliação de larga escala que envolve concepções tão diferenciadas, a gente tem um trabalho a mais, a gente tem uma complexidade a mais. Outra questão que eu queria trazer também como provocação. Considerando o histórico da cultura de avaliação no Brasil, precisamos defender que a avaliação da educação profissional e tecnológica seja indutora, com foco formativo e sistêmico, e não meramente reguladora, com foco em controle e accountability, ditando o ritmo e formato de expansão da EPT com base na lógica exclusiva de mercado e eficiência gerencial. Então, isso é muito importante. A gente precisa ter uma avaliação que seja indutora e não uma avaliação que considere exclusivamente uma regulação da expansão com uma perspectiva muito gerencial e mercadológica. Então, essa, para mim, talvez seja o nó górdio aí, né, de pensar essa avaliação. Então, a gente precisa pensar uma avaliação que seja indutora de uma concepção de formação de trabalhadores e trabalhadoras e não uma avaliação que seja exclusiva para regular a oferta. Nesse sentido, eu acho que o artigo 2º da Política Nacional de EPT já traz muitos elementos importantes para a gente pensar e que precisam estar subjacentes ao sistema de avaliação da EPT.
Por exemplo, indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e inovação, centralidade do trabalho como princípio educativo, integração de ciência, tecnologia, desenvolvimento sustentável e cultura. Então, acho que a gente tem aqui alguns princípios da política que são muito importantes para a gente ver reverberados no sistema. Mas eu digo, a gente precisa fazer um passo atrás, e o passo atrás é pensar qual é a concepção de avaliação da EPT que a gente vai abraçar no Brasil. Ela é exclusivamente reguladora? Ela é indutora, formativa, sistêmica? É uma mescla disso? O que nós vamos defender? Eu acho que é essa a provocação que eu queria fazer. Muito obrigada. Professora Verusca, muito obrigada. Eu acho que a gente tem uma encruzilhada. Encruzilhadas são caminhos de solução. No momento histórico que a gente vem com o gerenciamento, né, a partir de evidências, educação por evidências, gestão por evidências, com muitos dados, muitas falas sobre nós, pesquisas todos os dias de várias empresas educacionais falando sobre educação profissional e tecnológica, e, neste momento, induzir que a avaliação seja indutora, formativa e sistêmica, que não seja gerencial e nem mercadológica, e como é que nós vamos fazer esse alinhavo todo. Daí a essência da elaboração coletiva do INEP com a rede federal e desse diálogo que já tem muito tempo, mas eu quero marcar os 2 últimos Redtechs. O Redtech lá de Oneida, que chama Caldas Novas, e o Redtech lá de Bonito, fora as reuniões do Pleno e esse momento histórico de hoje. Muito bem, Oneida colocou os desafios, e aí, Clarice, você, depois dos desafios, as soluções. É muita maldade. É muita maldade. Mas a Clarice agora ela vai aprofundar, né, na avaliação da EPT, e seja muito bem-vinda, e a palavra é toda sua. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer muito especialmente ao CONIF, ao Pleno do CONIF, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, de rever companheiros e companheiras aí de outros tempos de luta, de Prof.EPT, de FDE. Fico muito feliz de também estar aqui trazendo um pouco daquilo que também perpassa, Verusca, a minha vida das angústias de avaliação, né? Então, quero agradecer, em nome do professor Júlio, meu reitor, primeiro presidente do CONIF, por essa oportunidade de estar aqui, saudar aqui minhas colegas reitoras, colegas de mesa. Bom, também queria contextualizar de que lugar que eu falo, né, sobre avaliação. Talvez o meu incômodo com a avaliação tenha um pouco mais de idade, talvez não, com certeza, do que a Verusca trouxe aí da sua história, né? A avaliação sempre foi uma questão que me incomodou muito e que me angustiou muito durante toda a minha vida de docente, né? Começo na educação básica e lá convivendo na educação pública com escolas com alto índice de reprovação. Com o andar da vida profissional, eu acabo me envolvendo também com a avaliação institucional. Eu costumo dizer que eu dato de antes dos sinais na avaliação institucional, né? Os sinais foram publicados e instituídos em 2004, mas eu já interagia com projetos de avaliação institucional na educação superior antes disso, ainda na luta contra o Provão, que é outra avaliação de larga escala que nós precisamos ter como exemplo de como não se fazer, né? Então, com a implantação dos sinais, eu acabo me envolvendo muito, né, e acabo indo para o meu doutorado com essa temática de avaliação institucional. Eis que eu entro em 2010 na rede federal e
2 meses depois de assumir, eu assumo a CPA do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, porque naquela época era a única que tinha um pouco mais de domínio sobre essas questões. E aí, desde então, eu trago uma preocupação, que eu vou trazer aqui e discutir um pouco sobre isso, que é justamente a avaliação institucional das nossas instituições, que tem uma proposta única no mundo, não tenho dúvidas disso, professor Júlio, e que não temos um sistema que pense a nossa instituição do jeito que é. Né? Então, lá no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, desde sempre a gente avaliou todos, depois eu vou falar um pouco sobre isso, todos os níveis, todas as ofertas, enfim. Né? Mas dentro daquilo que era possível e que ainda é possível, né? Pelas questões que se tem, enfim. Então, ultimamente, talvez aí de uns 10 anos para cá, eu tenho me dedicado mais a pensar a avaliação do ensino médio integrado, que, de fato, é a nossa menina dos olhos, é a nossa oferta única no mundo e que a gente não consegue ter um caminho, então, que nos dê condições de avaliar, pensar como e se de fato estamos implementando o ensino médio integrado da forma como preconizamos. Né? E aí tenho tido a oportunidade no mestrado profissional em educação profissional da rede, ProfEPT, de orientar algumas pesquisas, dissertações e desenvolver produtos educacionais mais voltados para a avaliação do EPT e para a avaliação do ensino médio integrado, além das pesquisas, obviamente, que eu venho desenvolvendo. Não satisfeita, então, eu tive o privilégio de, ainda estou afastada para a realização do estágio pós-doutoral e me dedico, então, a pensar, de fato, e com calma, a avaliação institucional do ensino médio integrado, e aí buscando beber na pesquisadora que é referência em educação, em avaliação institucional do ensino fundamental, que é a professora Mara Sorge, da Unicamp, beber da experiência desse olhar para a educação básica a partir da avaliação institucional. E também tive a oportunidade, tenho tido a oportunidade de desenvolver pesquisa e fiz parte do pós-doc em Portugal, que tem um sistema já, desde 2002, de avaliação da educação básica. Então, tentando aí pensar como que, afinal, se junta tudo isso, né, na perspectiva da EPT, tendo como referência os nossos princípios. Então, tentando aqui cumprir com a minha tarefa, eu pensei em discutir um pouquinho sobre o significado da avaliação, o conceito da avaliação, as concepções, que eu acho que é fundamental, e a Verusca já trouxe algumas questões fundamentais sobre a avaliação institucional, os paradigmas e como que se aplica esses paradigmas. E aí eu chego numa discussão conceitual, que é a avaliação institucional participativa e emancipatória, que eu acredito que seja o caminho. Não sei se é a receita, mas eu penso que é o caminho que a gente pode traçar para encontrar uma forma mais coerente com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente preconiza. Então, eu trago aí algumas reflexões sobre a concepção de avaliação da EPT, coerente com os princípios da rede, que são as reflexões que eu venho fazendo. Tento passar pelo cenário atual, o que nós temos nas nossas instituições, os institutos, enfim, e como que o decreto, então, nos traz aí essa novidade, né? E pretendo trazer aqui algumas questões da autoavaliação institucional de Portugal, que eu penso que nós podemos aproveitar, algumas não podemos, outras eu penso que sim, e finalizo, então, com um pouco dos resultados das pesquisas que eu venho interagindo para que a gente encontre aí alguns caminhos. Né? Bom, o significado da avaliação, portanto, né? A avaliação sempre será um julgamento de valor, sempre será algo que a gente precisa validar, e isso não tem problema da gente admitir. Né? O que é preciso é que, de fato, a gente
transcenda o julgamento de valor, que a gente consiga implementar uma avaliação, seja na sala de aula, seja na instituição, que nos dê a perspectiva da construção de sentidos, da construção da realidade, né? Então, a avaliação, ela sempre será uma interpretação da realidade, cuja a perspectiva valorativa vai fazer sempre parte, né? Então, nessa perspectiva, quando a gente pensa em avaliar sujeitos, objetos, instituições, atividades, enfim, sempre há de se promover a perspectiva dos significados. Pode passar mais um. Eu vou ler aqui, vou me guiar por aqui, porque eu não quero ficar com torcicolo, né? Então, não está funcionando. Enfim, vou tocando. Então, voltando, né? Sempre que se pensa uma avaliação institucional, a gente vai pensar, sim, é uma atribuição de valor somente? Não, não é somente, né? É preciso que a gente considere a construção de sentidos. E uma das críticas feitas pela Verusca foi justamente a perspectiva da avaliação de larga escala, que só se olha resultado, não se interpreta o que vem a partir desse resultado, né? E sempre pensando que uma avaliação envolve pessoas, que uma avaliação das nossas instituições minimamente vai envolver docentes, técnicos administrativos, estudantes e famílias, que às vezes, na maioria das vezes, estão ficando à parte, né? Bom, eu vou usar aqui dois autores que são fundamentais para a construção teórica e prática da avaliação institucional no Brasil, que é o professor Dias Sobrinho, já falecido, e a professora Denise Leite, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são duas referências, né, e que, inclusive, a Denise, em especial, ainda teve um papel fundamental agora no redimensionamento da avaliação da CAPES, trazendo a autoavaliação como referência para a avaliação da pós-graduação. Então, o que o professor Dias Sobrinho nos diz? Quando a gente pensa avaliação, necessariamente a gente pensa em um conceito que é plurirreferencial. Então, não se pensa avaliação a partir de um referencial único ou de uma área unicamente, né? Necessariamente vai reunir aí várias áreas. Ele é um conceito complexo, polissêmico, com múltiplas e heterogêneas referências. Então, por isso que é tão difícil a gente trabalhar com avaliação, né? Mas, nessa perspectiva, e pensando que ela é polissêmica, que ela é multirreferencial, a gente não pode restringir essa avaliação apenas a um juízo ou apreciação de mérito ou valor, né? É preciso que a gente invista na construção ou reconstrução da realidade que nós vivemos nas nossas instituições cotidianamente e na perspectiva de pensar se o caminho definido pela nossa instituição é, de fato, aquele que vai nos levar à nossa missão, ao objeto e aos objetivos que temos. Quando a gente pensa no conceito de avaliação, minimamente nós precisamos pensar em 3 dimensões que qualificam esse processo. A dimensão política, a dimensão técnica, que se exige, né? E a dimensão ética. Por que eu chamo a atenção para... Aí, pode deixar aí. Pode deixar aí. Ah, tá. Não, pode voltar. Então, quando a gente pensa, portanto, em avaliação, né, eu falei em concepções, em multirreferências, a gente necessariamente precisa atrelar ao conceito a concepção de educação, né? Quando a gente avalia um curso, quando a gente avalia uma instituição, quando a gente avalia qualquer ação técnico-administrativa vinculadas ao campo da educação, necessariamente nós precisamos pensar as referências éticas, valorativas e sociais. Ora, quais são as nossas referências éticas, valorativas e sociais? A educação pública, como bem público, a educação com vistas à formação humana integral,
a emancipação e por aí vai, né? Presente sempre em todos os nossos discursos, planejamentos, documentos, etc. Mas uma coisa importante quando a gente pensa e vincula o conceito de avaliação à concepção de educação é entender que nem sempre a ética que está permeando os processos de avaliação, ela é necessariamente explícita. E aí, professora Verusca, entra a questão das avaliações de larga escala e da crítica que tu trouxeste aqui. Nem sempre a ética que sustenta aquele processo, aquela proposta, aquela política, ela de fato mostra a que veio. Né? E a gente precisa ter essa clareza, por quê? Porque necessariamente uma avaliação de larga escala, e a gente tem vivido isso ao longo dos anos no Brasil, ela muitas vezes vem com um discurso que vai lá para o Jornal Nacional, né? Que culpabiliza a escola, que culpabiliza o professor, mas, de fato, esconde a falta de investimento em políticas públicas, a falta de investimento em infraestrutura e etc., todo esse contexto que a gente conhece. Bom, pode passar, professor. Qual é a concepção, então, que nos interessa enquanto rede? Né? Primeiro, partindo desse entendimento, né, que a avaliação ela não é apenas técnica, mas ela é ética, ela é política, nos interessa pensar em qual paradigma nós vamos nos vincular. Né? Existem muitos outros paradigmas, e a professora Denise Leite tem um livro inteiro que a gente pode um dia sentar e discutir, mostrando quais são os vieses e quais são as perspectivas de cada tipo de concepção, de cada concepção de avaliação. Mas eu destaquei duas aqui, porque eu penso que pode nos ajudar a nos situar em relação à concepção que nos interessa. Existem dois paradigmas, eles entram em confronto diretamente, né, justamente pela dimensão política, ética e técnica que subjaz a cada um. Né. O primeiro são as abordagens objetivistas, que vão ao encontro do que a Verusca apresentou agora aqui em relação ao accountability, né? Que vão organizar a avaliação a partir de uma ótica neoliberal, de controle, de eficiência, entendendo a padronização de políticas, de resultados, enfim. Os resultados serão sempre quantificáveis, e a quantificação não nos dá a ideia de processo, e vai entender a educação como mercadoria. Me parece que essa concepção não é a que a gente almeja. Né? A segunda abordagem é a abordagem subjetivista e interpretativa. E quando eu falava antes, né, que a avaliação é uma leitura da realidade, ela é uma interpretação da realidade, eu estava me referindo a essa abordagem. Essa abordagem ela vai conceber a avaliação como um processo complexo, um processo social e um processo que produza conhecimento sobre a nossa realidade, sobre a realidade das nossas instituições. Né? Essa produção de conhecimento necessariamente vai vir ao encontro daquilo que a gente espera, que é a formação humana integral. Né? E essa abordagem ela vai pensar a educação como bem público e como direito social, que é, afinal, né, aquilo que a gente espera e para aquilo que a gente existe como instituição pública. Né? Nessa perspectiva dessas duas abordagens, a gente tem, então, dois paradigmas que vão se estruturar na perspectiva de como conduzir, para quem, com qual objetivo. Né? Que é o paradigma regulatório, que a professora Verusca também já apresentou, e o paradigma emancipatório. Pode passar. O paradigma regulatório ele vai estar permeado aí pela orientação de uma visão eficientista do controle, voltada aos resultados e ao impacto desses resultados, sendo que seu discurso vai ser usado conforme o interesse, né, daqueles que coordenam. Bom,
Uma coisa importante, e a professora Verusca trouxe isso de uma forma muito pontual, é que o paradigma regulatório ele pode conviver com a lógica emancipatória. E eu já explico por quê, né? Ele se contrapõe, mas é bem possível viver, e a gente vive isso de alguma forma nos sinais, né? Quando a gente tem a regulação e a gente tem a autoavaliação como dimensão dessa avaliação regulatória também, né? O objetivo do paradigma regulatório, portanto, é favorecer a expansão do Estado, sem dúvida, né? Junto com a expansão do mercado, portanto, estão atrelados, e por isso os discursos caem lá no Jornal Nacional, né? Em prol aí da privatização da educação, da privatização do conteúdo escolar, do conteúdo acadêmico. Vai sempre centrar na responsabilização, muito bem já posta aqui pela professora Verusca. Vai funcionar como uma prestação de contas, não que não tenhamos que fazer prestação de contas à sociedade, né? Mas vai focar sempre nos resultados de exames e sua publicização. E vai favorecer, obviamente, os rankings. Embora a gente também use esses rankings, né? Vamos ser bem honestos, assim. A gente gosta de dizer que os nossos alunos do ensino médio integrado estão no topo aí do, né? Ok, mas isso não nos diz, isso nos ajuda, melhora a nossa autoestima, nos dá força para continuar, mas isso não nos diz por que exatamente eles estão no topo. O que, de fato, a gente fez para que eles... A gente imagina e a gente sua no cotidiano, mas a gente não sabe exatamente que processo nós precisamos ampliar, que processo nós precisamos consolidar para que eles sigam no topo da lista. Pode passar. O paradigma emancipatório, ele vai orientar uma avaliação prospectiva. A professora Verusca já trouxe isso, né? Ele vai nos mostrar, bom, afinal, onde estamos e o que temos que fazer para chegar onde a gente quer, né? Ele vai se contrapor à lógica da regulação, embora ele possa conviver, né, com ela. E, necessariamente, o paradigma emancipatório ele vai estar vinculado a uma perspectiva de coletivo. Essa é uma questão fundamental, né? Fundamental em termos desse momento de rede que a gente está vivendo aqui, e fundamental na perspectiva lá micro das nossas instituições. É orientado, portanto, pelo princípio da comunidade, ele vai instaurar uma dialética positiva com o pilar da regulação, tanto mais nós conseguimos fazer com que essa perspectiva coletiva, dialética, de discussão no interior das nossas instituições, de fato ocorra, né? É uma possibilidade de construção coletiva do conhecimento e emancipação. E eu vou mais adiante trazer algumas falas que vão mostrar o quanto que é importante esse conhecimento e emancipação e o quanto que a avaliação pode contribuir em relação a isso, né? É uma avaliação intersubjetiva, porque ela necessita do olhar e da percepção dos diferentes atores institucionais. Ela é multifatorial, nós precisamos olhar as nossas políticas e ações de ensino, pesquisa e extensão, as nossas políticas e ações de inclusão e assim por diante. Portanto, ela não vai olhar somente o desempenho do estudante, que a avaliação de larga escala olha, né? E ela é participativa, ela é solidária e ela contribui, na minha percepção, né, com aquilo que a gente almeja, né, como formação aí dos nossos estudantes. Pode passar ali, por favor. Queria trazer um pouquinho, então, dessa perspectiva da avaliação emancipatória e participativa que está vinculada a esse segundo paradigma que eu trouxe, que, no meu entendimento, é aquilo que melhor se alia tudo que a gente pensa, né, como EPT. Primeiro, ela é um projeto de avaliação que permite o balanço dos rumos das nossas instituições em busca de qualidade. A nossa missão, as nossas funções. E ela é também um processo que constitui um serviço prestado à sociedade, na medida em que os participantes da nossa instituição podem repensar o
os seus compromissos e metas, os seus modos de atuação, as suas finalidades e também os resultados. Não tem problema uma autoavaliação ou uma avaliação emancipatória também orientar-se por critérios, dimensões que são definidas pela avaliação regulatória. Não tem problema. O que não pode acontecer é termos um processo de autoavaliação ou de avaliação institucional participativa que só discuta os critérios externos, que não discuta aquilo que, de fato, está lá no nosso plano de desenvolvimento institucional, que está lá escrito na nossa missão, que está lá nas nossas políticas de ensino, pesquisa e extensão, e que diz respeito àquela instituição, aqueles campi e aqueles territórios aos quais nós nos vinculamos. Bom, que cenário a gente tem, então, né? A gente tem, e nasce já com essa questão da avaliação institucional fragmentada em relação à nossa institucionalidade. Então, a gente nasce, está ótimo, né? Mas a nossa rede nasce com essa perspectiva de que, bom, temos um sistema nacional de avaliação da educação superior, do ensino superior, mas nós não ofertamos só o ensino superior. Nós ofertamos a EJA, nós ofertamos o ensino médio integrado, nós ofertamos o técnico subsequente. Então, os sinais nunca deram conta da nossa instituição, das nossas instituições. No entanto, o que acontece é que muitas das instituições da rede só avaliam a educação superior porque precisa cumprir, e esse é o perigo de se cumprir só a regulação, né? Só avalia a educação superior porque precisa dar conta dos sinais, porque precisa reconhecer seus cursos, precisa que os alunos façam o ENAD, etc. Quando a instituição opta, né, o Instituto Federal, enfim, opta por avaliar só a educação superior, se instala uma incoerência porque nós não ofertamos só a educação superior. Nós somos uma instituição cuja missão é a verticalização. Então, o que se tem é isso, né, na rede. Outras questões que temos na rede. Algumas iniciativas de avaliação da EPT do subsequente médio, muitas dessas iniciativas utilizando os mesmos critérios dos sinais, que também não olham para a EPT, que olham para as políticas de educação superior, né? Mas, enfim, existe o esforço de se fazer isso, né? E pouquíssimas iniciativas que já, não sei se institucionalizaram, mas que já tomaram a coragem de implementar a avaliação do ensino médio integrado. Veja bem, esse cenário que eu trago aqui, eu não trouxe números porque eu não fiz uma pesquisa, né, de imersão para saber quantos, mas a gente conhece porque a gente interage no ProfEPT, porque a gente interage com as CPAs, enfim, né? Então, é isso, grosso modo é isso que nós temos, né? E isso traz uma fragmentação muito grande em relação à necessidade de institucionalizar e de mostrar para a sociedade o diferencial que as nossas instituições têm na perspectiva da formação básica e superior em EPT. Bom, eis que surge o decreto 12.603, né, que institui a Política Nacional de EPT e o Sistema Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, o SINA-EPT, do qual eu sou consignatária. Que ótimo, né? É louvável, a gente precisava de uma política, era um hiato que se tinha, mas que nos traz algumas preocupações. Pode passar. Primeiro, eu trago, para além de preocupação, eu trago a perspectiva de congratulação, né? Que bom que lá no artigo 17 do SINA-EPT está definido que o SINA-EPT será implementado em regime de colaboração com sistemas de ensino. Ótimo. Esse regime de colaboração ele pode acontecer de uma forma
a partir de quem coordena, né, Ricardo, todo o sistema, mas ele pode acontecer a partir de movimentos como esse, que o CONIF está fazendo, né? Uma provocação para, de fato, participar dessa construção. Algumas questões, e aí eu quero dizer que eu não tenho acompanhado por dentro, né, toda a discussão, então eu trago a partir da leitura que eu faço, a partir de tudo que eu discuto, tudo que eu leio, enfim, tudo que eu tenho visto de avaliação, mas uma grande preocupação que me traz, o que está posto no texto da política, é que as dimensões, e eu não vou lê-las aqui, mas eu, né, coloquei todas aqui, as dimensões que estão estabelecidas no decreto, elas não trazem os princípios básicos que orientam a nossa institucionalidade. Ela vai falar em organização didática e pedagógica, corpo docente técnico, sobre infraestrutura, pode passar. Vai falar sobre a questão do rendimento educacional, da permanência, da conclusão, enfim, né, de tudo aquilo que a gente se preocupa. Já estou indo profissionalmente. Mas ela não vai falar, e eu espero que essas experiências aí que estejam acontecendo considerem isso, ela não vai falar daquilo que nos diferencia dos outros sistemas. Quando eu falo em paradigma regulatório e paradigma emancipatório, eu estou querendo dizer o seguinte, que a lente que vai olhar para o sistema S precisa ser diferente da lente que vai nos olhar. A lente que vai olhar para os sistemas estaduais de educação precarizados, né, com, enfim, uma série de problemas, não é a mesma lente que precisa ser usada para nos olhar. Tá? Então, ok, tem dimensões, mas onde entra a nossa identidade nessa perspectiva da regulação? Pensando que regulação e emancipação andam juntas. Né? Então, eu trouxe algumas considerações que eu vou tentar parar de falar aqui, vou tentar ser mais objetivo. Primeiro, a importância, como eu já disse, né, de ter a sinalização de uma política de avaliação que é necessária, o Estado precisa disso. Né? Mas que ela precisa também representar o nosso fortalecimento. Né? O SINA-EPT, ele, ok, tem um paradigma regulatório, a gente não nega, é importante, mas a gente precisa colocar nessa dimensão a parte da emancipação. Nós não podemos ter só a regulação. Então, nós precisamos ter, que para mim é uma ausência na política, que é a perspectiva da autoavaliação como uma dimensão a ser também considerada pela regulação, a exemplo do que a gente tem nos sinais e a exemplo do que tem em Portugal, que eu já vou falar rapidinho. Né? Em que pese que a própria política, e isso foi ressaltado pela Verusca agora, contempla os nossos princípios, mas o que está dado como dimensão não contempla os nossos princípios. Portanto, a lente externa não olha, pelo menos no decreto, para nós como deve. Bom, e aí eu trago o de Sobrinho, que vai dizer o seguinte: a regulação deve articular com função de avaliação educativa que, para além de mero controle, se desenvolva como prática social voltada à produção da qualidade das instituições e da emancipação social. Ora, qual é a nossa qualidade? A nossa qualidade é formar um sujeito, pessoas, né? Profissionais cidadãs, que estejam formados com base na ciência, que sustenta a técnica e com visão política. É essa a nossa perspectiva. Então, é isso que nós precisamos esperar de um sistema de avaliação. Tá? Vou passar aqui porque... Bom, pode passar mais um? Senão não vai dar tempo. Então, qual é a defesa aqui? Né? Que a gente consiga articular a dimensão regulatória e a dimensão emancipatória, tentando trazer a compreensão dos significados do conjunto das atividades envolvidas para melhorar a nossa qualidade social, para alcançar maior relevância social,
um projeto que nos traga a possibilidade de autonomia institucional, que nos possibilite a nossa autorregulação, que nos ajude a fazer a cogestão com os demais servidores, com as famílias, com os estudantes, para que, de fato, a gente possa nos consolidar como uma instituição de EPT que a gente almeja, né? Principalmente, nós precisamos de um sistema que analise os processos e não somente os resultados. Se nós cairmos nos resultados, nós vamos perder nossa possibilidade de nos consolidar como identidade única de EPT, né, mundialmente. E aí nós precisamos, e aqui eu trago uma autora, pesquisadora portuguesa, que vise olhar para dentro, pela avaliação externa, mas também por dentro. Né? Bom, eu sei que a autoavaliação e tudo que eu proponho aqui traz muito trabalho, né? E um desafio muito maior, mas, de fato, é a única saída que se vê do ponto de vista daquilo que a gente almeja como instituição. Queria rapidamente trazer a questão de Portugal, que é muito interessante, porque Portugal tem, desde 2002, um sistema de avaliação de escolas de educação básica. E esse sistema, eles já estão no 3º ciclo, esse sistema ele define 3 dimensões, sendo que uma delas é a autoavaliação. Isso, para mim, foi uma grande surpresa, porque, obviamente, né, em termos de cultura, em termos políticos, eles são muito diferentes de nós, mas nos traz uma ideia de que é possível que se realize a regulação e a emancipação ao mesmo tempo. Qual é o perigo? Algumas escolas têm fragilidades, e aí o que eu tenho visto é que a formação das equipes que coordenam a avaliação nas nossas instituições é fundamental, a formação de todos para a avaliação, né? Óbvio, mas principalmente das equipes que acabam se perdendo. Qual é o risco? Uma certa submissão do próprio processo de autoavaliação a partir dos critérios externos e não desenvolvendo, né, a sua autonomia, mas, por outro lado, aquelas escolas que eu interagi agora há pouco, que conseguiram desenvolver os seus processos de autoavaliação de uma forma ótima, conseguem se enxergar, e a autonomia está no discurso das pessoas de uma forma muito, muito pontual, né? Inclusive fazendo também, dando a possibilidade de confronto à própria regulação externa. E uma coisa importante que eu pensei em trazer aqui é que as escolas, sejam as com mais dificuldade, sejam as com menos dificuldade no processo de autoavaliação, elas têm uma flexibilidade na implementação da autoavaliação. O que a gente vive aqui com os sinais? A gente tem os mesmos instrumentos que são aplicados uma vez no semestre ou uma vez no ano, gera um relatório, o relatório está lá, dia 30 de março, né, no sistema, e a gente só usa esse procedimento, essa cronologia. Lá não. Eles deu um problema lá na matemática no 2º ano do ensino médio. Eles vão desenvolver um instrumento específico para investigar, para fazer um grupo focal, ou para fazer um instrumento com os professores ou com os alunos. Eles vão discutir e vão, no processo, encaminhar ações de melhoria. Eu achei isso bem interessante, me deixou pensando muito. Bom, das pesquisas, o que a gente tem, né? Já termino. A autoavaliação participativa e emancipatória, como promotora da nossa autonomia acadêmica e da qualidade socialmente referenciada. A importância de se ter um processo que olhe as partes e o todo para as partes, né? nessa perspectiva dialética. A relação intrínseca entre a avaliação externa e a autoavaliação, com o planejamento institucional da EPT. Então, que, de fato, a gente possa se utilizar dos resultados de avaliação para pensar os nossos planos de ação e os nossos PDIs e as PPI.
A necessidade de envolvimento, de participação de todos os atores institucionais em todo o processo, antes, durante e depois. A gente fala muito em sensibilização, mas aí a gente faz a coleta, a gente analisa, cria o relatório, apresenta para o reitor e terminou ali. E o resto da comunidade vive como? Como é que se apropria disso e como é que sugere coletivamente aí as ações de superação? E, por fim, e aí aqui os resultados de todas as pesquisas que eu orientei, a importância de estar orientada pelos princípios da nossa EPT, né, da EPT da rede, como indicadores de avaliação considerados, que devem ser, na minha perspectiva, considerados também pela avaliação externa. E aí eu coloquei aqui os princípios, não vou lê-los, porque todos conhecem, mas o que aparece, e outros tantos, é aquilo que a gente vem lutando já ao longo de todos esses anos, né? E eu vou terminar, porque o tempo já esgotou, pode passar lá para o mais um. Trazendo 3 depoimentos de um docente, de um campus da nossa rede, que eu, por questões éticas, não vou dizer qual é, de uma experiência de autoavaliação do ensino médio integrado que eu investiguei. Tá? Diz o docente, ou a docente, a experiência do ensino médio integrado reuniu estudantes e professores, e eles tinham 3 pontos para pensar: o que eu elogio, o que eu critico e o que eu sugiro. A dinâmica traz a perspectiva do coletivo. O aluno se coloca não como alguém que está comprando uma mercadoria, mas alguém que está implicado. E a proposta de o coletivo ter que dar sugestão, que aí entra o planejamento coletivo, também é uma coisa boa, porque as pessoas se comprometem. O que os alunos dizem, né, que são maravilhosos? Essa escola tem um sistema muito bom. É uma coisa bem diferente também. Eles sentem, esses alunos que eu entrevistei, eles sentem uma grande diferença, e todos nós sabemos disso, entre a experiência do ensino fundamental e o ingresso no instituto. E esse aluno diz, é uma coisa bem diferente também, essa escola tem voz. E é isso que a gente espera da autoavaliação, que a rede tenha voz, que a rede tenha um processo de avaliação que consolide, que seja transparente e que divulgue, né, para a sociedade aquilo que a gente faz. O que eles dizem? A gente conseguiu pegar os alunos, pegar os nossos problemas, mas também pensar onde a gente está indo, por que os professores e as aprendizagens são assim e tudo mais. E ter uma devolutiva foi muito bom. Então, sempre o processo de avaliação precisa ter uma devolutiva. As pessoas precisam se enxergar e precisam ser reconhecidas também no processo de implementação das nossas políticas institucionais. Era isso, pulei algumas coisas, agradeço e fico à disposição aí para discussão. Professora Clarice, muito obrigada pelas palavras. Não sei os meus colegas aqui, mas eu estou pensando muitas coisas. E muitas coisas. Mas o objetivo foi alcançado, né? Agora nós vamos passar a palavra para os senhores e para as senhoras. Vamos fazer um bloco com 3 perguntas. E aí a gente repassa aqui para a mesa e vai dando continuidade. Bom dia. Professor Eudes, lá do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Bom, eu gosto de anotar, viu? Eu deixei aqui tudo anotadinho. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder ouvir um pouquinho mais sobre avaliação e poder refletir um pouquinho, né? Principalmente sobre os 2 paradigmas que foram colocados aqui, tanto o paradigma do ponto de vista regulatório, como também o paradigma do ponto de vista emancipatório e formativo. E aí, nesse sentido, ao mesmo tempo, a gente sabe que o sistema de avaliação da educação profissional e tecnológica, ele precisa também produzir conhecimentos úteis, né? Até mesmo para que a gente possa avançar numa política pública em âmbito nacional.
E aí, nesse sentido, a minha pergunta é que como que vocês vislumbram, como que vocês acreditam que a gente pode construir um modelo de avaliação que consiga, ao mesmo tempo, produzir esses conhecimentos úteis de forma que não descaracterize a nossa identidade enquanto rede, enquanto educação profissional e tecnológica única no mundo. É isso. Bom dia a todos os colegas e a todas. Eu sou Fábio, professor do IFRS e atualmente pró-reitor de ensino dessa instituição. Bastante feliz nesse espaço. Saudar a ação do CONIF, que propõe essa reflexão super importante e a afirmação da nossa rede e da nossa identidade em todas as dimensões, todos os espaços, inclusive nos de avaliação. Muito bom ouvir a mesa, a professora Verusca, minha colega, minha amiga, a professora Clarice. A gente sempre tem um coração mais quente quando ouve uma amiga falar com tanta qualidade assim, Clarice. E essa temática, quando ela vem à tona, também dá alguns estremecimentos na gente, né? Até pela experiência que a gente observa no campo da educação pública desse país. Alguns gestores municipais da rede estadual atrelam a avaliação à questão orçamentária das instituições de ensino, perigosamente, de forma até covarde fazem isso, né? Associam, inclusive, o salário do trabalhador de educação, 14º, 15º, abono para que escola que vai bem em avaliação. E tenho certeza que o nosso olhar aqui é um olhar que vai num sentido oposto desse que eu estou citando. A professora Verusca fez uma provocação final da gente mediar se a nossa avaliação, a gente pensa ela como regulatória ou indutora, e eu fiquei muito tocado com isso, professora. Eu não consigo identificar alguma avaliação que não seja indutora, mesmo a regulatória. Por exemplo, eu conversava ali no cochicho pedagógico, os sinais nos induzem à aquisição de acervo para nossas bibliotecas, de bibliografias técnicas que estão vinculadas aos PPCs porque seremos avaliados. E aí a literatura, Rosa, fica em segundo plano. A gente investe naquilo que a avaliação nos induz a adquirir. Então, eu queria entender como que a gente pode ou ser regulatório ou ser emancipatório, e a professora Clarice foi muito feliz em toda a sua fala e na dimensão de que é possível esses dois movimentos eles serem conduzidos de forma paralela, mas o meu olhar é que a gente pense uma avaliação emancipatória como grande indutora e que alimente os princípios fundantes dessa rede tão bonita, que a gente se orgulha pra caramba, uma rede popular, a gente não pode esquecer disso, a nossa rede veio para atender aqueles que o Estado brasileiro negou historicamente o direito à educação, e a gente vem nessa linha de ser popular e garantir o direito à educação, e que nossos modelos de avaliação da nossa rede alimente isso, reforce isso, que a nossa instituição é uma instituição de garantidora do direito à educação, à arte, cultura, tecnologia, garantir a felicidade das pessoas. É isso. Pessoal, entre tudo que foi emergindo aqui na reflexão, eu fiquei pensando que seja a avaliação regulatória, seja emancipatória, ela pede também uma atuação dos gestores do ensino. E aí, quando veio a dimensão da autoavaliação, que nós todos temos, as CPAs, eu fiquei refletindo a partir das suas palavras, o que nós temos feito a partir dos relatórios das CPAs, que faz uma autoavaliação, se isso vira planejamento, se vira plano de trabalho, se traz isso no nosso PDI, enquanto atuação, já que a CPA ela está lá segurando também a nossa institucionalidade. E fiquei pensando também se os gestores da rede estão todos olhando para a plataforma Nilo Peçanha, que aqueles resultados, embora não estejam na dimensão do regulatório, do emancipatório, mas estão na dimensão da indução, como que essas avaliações,
como que a postura dos gestores também tem que ser alterada do ponto de vista do planejamento institucional, dos planos de trabalho, a partir daquilo que a gente já tem. E que isso não vai ficar necessariamente só na mão da avaliação. E aí isso vai... Você fez um estrago comigo, você não tem noção. Porque eu fico olhando, por exemplo, sempre fui muito curiosa com o PISA. Se os nossos resultados são muito ruins, e se o Brasil sabe disso, o que o Brasil fez com esses resultados? Se nós temos todos, em cada instituição do Brasil, que oferta curso superior, uma autoavaliação, o que a gente tem feito com isso? Aí eu não sei como você vai. Professora Joaquina, temos mais uma pergunta da plateia, e aí, que foi levantada, eu não sei se faz agora, a gente deixa para um outro bloco. Acho que faz agora, né? É. Gentileza, minha amiga. Obrigada. A pergunta é o que a gente chama lá do Nordeste uma fincada. Uma fincada. Adoro. É o seguinte, veja bem, os processos avaliativos é a nossa preocupação, e aí a gente tem a seguinte pergunta: a coragem que nós, onde devemos buscar essa coragem, quando a gente tem um processo avaliativo, vou fazer uma analogia aqui com os sinais, conceito 5 num curso, mas a procura pelo curso, ele chega a 2, 3 alunos nesse momento, e a gente tem que ir para uma reunião, né, com os nossos professores, e a gente diz assim, vamos fazer a extinção do curso, né? E eles dizem, como o nosso curso tem conceito 5, nós estamos dando o nosso máximo. A nossa avaliação, ela, né, nos credencia a que a gente possa manter. Então, muitas vezes, né, a autoavaliação e as avaliações externas, elas levam a isso, mas a necessidade de mercado aí entra a questão, né, dos momentos conjunturais e a própria, né, vivência da pessoa naquele processo. Inclusive, eu recebi agora aqui um telefonema, né, de uma diretora de campus dizendo, professora, vamos extinguir um curso aqui e trocar pelo outro, me pedindo um ad referendo. Veja bem, porque já fez uma avaliação de uma necessidade de alteração. Então, esse momento aí, né, dessa coragem, né, para outras redes, às vezes, é mais fácil. Para a nossa rede, né, que tem toda uma estrutura montada. E eu tenho um curso de excelência, mas eu não tenho procura. Onde é que entra isso nos processos avaliativos? Obrigado, professora. Volta para a mesa. Nós temos, então, 4 perguntas. Unir a perspectiva regulatória com emancipatória, tendo em vista, né, a especificidade da rede, essa questão da perspectiva indutora, avaliação indutora, a atuação da gestão perante as avaliações e a oferta do curso de excelência, mas que não tem demanda. Como é que fica isso? Bom, em relação a como conviver, né, entre a regulação e a emancipação. Assim, eu cheguei a tocar nessa questão. A avaliação regulatória, ela é necessária. O Estado precisa avaliar a qualidade do que vem acontecendo, né? Só que daí entra a perspectiva da concepção com que isso é feito, da ética com que isso é feito, né? A gente, eu já falei isso, mas enfim, a gente sabe que muitas vezes, vou usar um exemplo mais longínquo, a época do Provão, o Provão tinha essa perspectiva, o Provão lá do governo Fernando Henrique Cardoso, né?
tinha essa perspectiva, avaliava a instituição sob um aspecto, desempenho do aluno, e claramente, e aí tinha toda a perspectiva de boicote dos estudantes e tal, e a perspectiva era essa, era jogar no colo da universidade que os alunos eram mal formados. Então, o que a gente precisa, no meu entendimento, né, na avaliação da EPT, hoje, nessa conjuntura nova, né, que temos um sistema de avaliação da EPT, são, né, dimensões que tragam os nossos princípios. Por quê? Porque se a política, ou se a avaliação, ela é indutora de políticas, se ela vai determinar os recursos que nós vamos receber, por exemplo, ou novas políticas que sejam implementadas pelo Estado, nós precisamos que os nossos princípios estejam lá para garantir essas questões, né, Fábio? Então, por exemplo, manter uma política de inclusão da forma que a gente tem, né, professor Júlio, implica em recurso. Se a questão da inclusão não estiver pautada como critério da avaliação externa, o Estado não vai olhar para isso. Então, são essas perspectivas, né? Então, quando eu insisto que o sistema de avaliação externa ou regulatório, ele precisa contemplar nossos princípios e que não é a mesma lente, não é a mesma régua do sistema S ou dos sistemas estaduais, é disso que eu estou falando, porque se for a régua dos sistemas estaduais, nós estamos perdidos. Porque nós temos laboratórios, nós temos professores titulados, nós temos servidores titulados muito capazes, né? Então, temos infraestrutura, a duras penas, mas temos, né? Então, é essa perspectiva. Eu penso que tanto a autoavaliação, na perspectiva emancipatória, e aí a preocupação com que se dinamize, de fato, essa autoavaliação, né, quanto a avaliação externa, precisa estar pautada nos nossos princípios, a EPT que nós fazemos e que nós desejamos. Acho que essa é uma questão fundamental, assim, né? Para andar junto, para não rachar de vez, nós precisamos desse olhar do sistema de autoavaliação, sem dúvida. Não sei se eu falei. E aí a questão da ética, né, na perspectiva da gestão. Quando a professora Denise Leite chama a atenção de que nem sempre a proposta demonstra, né, ou a ética que orienta a proposta demonstra o que de fato se quer, ou que o Estado quer, ou enfim, né, que a política quer, é nessa perspectiva. Então, se eu quero que na minha instituição, eu como gestora, faz de conta que eu sou gestora, eu como gestora, se eu quero que a minha instituição, de fato, faça uma autoavaliação emancipatória, profunda, séria, crítica, dialógica, eu preciso produzir esses espaços. Eu preciso fazer com que esses espaços façam parte do cotidiano da nossa instituição, numa perspectiva mais flexível, numa perspectiva de um cronograma mais rígido, enfim, mas que aconteça e que, de fato, as pessoas sejam chamadas para discutir. Não adianta a CPA ir lá na tua sala e te apresentar o relatório. E tu dizer, olha, a gente tem que implementar, enfim, apoio para a inclusão, ou a educação para a saúde lá no refeitório. Se as servidoras e servidores que estão no refeitório, a nutricionista, os próprios alunos não participarem dessa discussão e não construírem naquela voz que aquele aluno diz que a instituição dá, também não vai adiantar. Então, essa ética, tanto fora quanto dentro, e que também é uma dimensão política, que eu acabei pulando aqui por questões de tempo, é política. Quando eu decido como gestor como que eu vou fazer e como que eu vou chamar as pessoas, é uma decisão política também.
Bom, vou tentar repercutir aqui, não necessariamente na ordem, mas quando o Fábio faz esse questionamento acerca do termo indutora, toda avaliação induz a alguma coisa. E o que a gente precisa, eu acho que quando a professora Clarice traz essa questão ética, é entender esta avaliação vai induzir a quê? Acho que é essa a reflexão, né? Qual é o modelo de educação profissional que a gente vai ter, de alguma forma, induzido a partir da avaliação também? Porque a gente, como a professora Clarice disse, a gente tem uma oferta que, apesar de todos os percalços que a gente vive, ela é muito rica. E, dependendo de como a gente for avaliado, a gente pode, inclusive, ser nivelado de uma outra maneira que não dá conta dessa riqueza em termos de formação que a gente tem. Então, quando a professora fala das lentes, eu entendo muito nessa perspectiva, né? Se a avaliação é indutora, e ela é indutora, e o ideal é que ela seja emancipatória, formativa, sistêmica, a que essa avaliação induz? Eu vejo, por exemplo, os sinais sempre em construção, né? Agora a gente tem uns instrumentos que estão em avaliação, e eu observo como, desde o primeiro momento dos sinais até hoje, foi necessário fazer alterações, porque a gente vai refletindo conjuntamente, né, o que a gente precisa induzir na educação superior do país. E agora a gente tem os instrumentos que estão sendo agora avaliados, né, em consulta pública, instrumentos que trazem um olhar para o público estudantil muito maior, que antes não havia. Então, são algumas questões que eu observo também, sabe, Fábio, que elas vão sendo construídas no processo, mas precisa ter muito claro qual é a concepção que a gente quer chegar em termos de educação profissional, porque a gente vai induzir isso a partir desse sistema também, né? Uma outra questão também é que, e aí eu não tenho como não repercutir, essa associação que muitas vezes existe entre sistemas de avaliação estaduais e recurso financeiro, pecúnia, né? Aqui no DF a gente já teve, hoje nós não temos mais, e isso, para mim, é algo que vai na contramão dos princípios que a gente defende dentro da nossa rede, dos valores que a gente defende dentro da nossa rede, porque a gente vai ofertar mais recurso para quem teve resultados diferenciados mais positivos, e aquelas escolas, por exemplo, que precisam de um olhar diferenciado por causa dos seus resultados, acabam ficando com menos recursos. Então, isso, para mim, fere o princípio de equidade e é bastante contraditório àquilo que a gente defende, porque traz uma visão meritocrática, né, que está bastante, acho que, expandida na sociedade de forma geral. Outra que, deixa eu ver se eu repercuto mais alguma questão aqui. Tá, eu acho que isso que Joaquina traz, eu vou juntar um pouco com o que Joaquina e Meire trouxeram, acerca do papel também da instituição nesse processo de avaliação. Então, a avaliação externa, ela vem com esse olhar externo. Acontece que os resultados dela precisam também ser discutidos dentro da nossa instituição. E esses resultados, eles precisam servir para que a gente, nem que seja observar que aquela avaliação está indo na contramão dos valores daquela instituição. Então, é importante a gente observar isso. E eu tenho um exemplo, eu sempre dou esse exemplo, em relação aos sinais, né? A gente tem uma perspectiva de educação superior nos instrumentos dos sinais que é bastante departamentalizada, que caracteriza as universidades de um determinado momento da história da educação. A gente, por exemplo, quando a gente vai receber os avaliadores nas nossas instituições, a gente tem que ficar se explicando o tempo todo do motivo pelo qual nós temos espaços que são integrados, do porquê que a gente não tem os gabinetezinhos, as baias.
Então, por que a gente precisa ficar explicando isso? Porque o que a gente tem é uma indução do instrumento que conduz a uma visão departamentalizada da educação superior. Então, o que esse instrumento vai induzir é muito importante para a gente pensar também nessa perspectiva. E aí, quando o colega Eudes, né? Quando o Eudes traz como construir um modelo de avaliação que não nos descaracterize, eu acho que a fala da professora Clarice vai muito ao encontro disso, né? Como é que a gente pode pensar os princípios que nos orientam sendo contemplados neste modelo de avaliação? Como que a gente pode pensar esses princípios induzindo a qualidade da educação profissional? Agora, é um processo é trabalho, né? É construção, ele não está posto, ele não é naturalizado. E o que a Meire traz, Meire teve que sair, né? Mas eu acho importante também fazer uma reflexão sobre isso. Se coaduna com o que Clarice traz acerca da autoavaliação. Nós precisamos fazer uma autoavaliação institucional. E essa autoavaliação institucional, mesmo que a gente tenha, por exemplo, um conceito 5 em algum curso, vejam, a avaliação externa é um dos elementos dentro da avaliação institucional. Ele não é o preponderante. Então, a gente precisa considerar as outras dimensões da avaliação educacional para, efetivamente, revisar as nossas ofertas e a nossa missão diuturnamente, né? Muito obrigada, professora Verusca. São 12h31. Vai continuar à tarde, né? Eu preciso só falar uma frase antes de passar para as considerações finais. A professora, na fala da professora Mary, quando ela fala que o curso é muito bem avaliado, né? Nota 5. Mas o que a comunidade está nos dizendo? Eu não quero este curso. Este curso não me atende mais. E aí, para a gente pensar, porque nós temos servidores, né, professores efetivos dentro daquele curso. Então, como é que vai ser o nosso posicionamento? E aí, nas falas, também vem mais uma questão. Como é que todos os assessores lá do INEP pensou em garantir as nossas especificidades? Acho que a mesa da tarde pode nos direcionar, né, a essa linha também. Até porque muitos dos assessores são pessoas da rede federal. Neste momento, então, vou passar aqui 2 minutos de fala para a fala final e a gente fazer a conclusão desta mesa. Acho que já falei bastante. Quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar aqui, de pensar com vocês essa questão da avaliação institucional da IPT, me colocar à disposição. Acho que quando a gente vai para a luta, né, a gente não pode se omitir. Então, fico à disposição também para contribuir nesse processo, desejar sucesso para o CONIF e para a nossa rede, para que a gente consiga, de fato, ter aí um sistema de autoavaliação que atenda às nossas expectativas. Bom, pessoal, agradecer, dizer que eu considero que esses momentos eles são muito importantes, eles são momentos formativos, a gente não tem algo pronto, a gente precisa sempre ir construindo, né, no processo, e a escuta ela se faz, e a construção se faz pela escuta, né? A construção se faz pela escuta. Eu acho que a gente tem muito que utilizar agora nesse momento, a partir do aprendizado que a gente teve com as outras experiências pelas quais o Brasil passou em termos de avaliação externa. E é isso, dizer que eu acho que o caminho é só o início, né, Clarice? Né, Joaquina? Isso aqui é só o início, é um primeiro momento para a gente discutir, mas eu acho que outros momentos como esse precisarão existir para a gente avançar. Muito obrigada. Bem, agradecer a Clarice, agradecer a Verusca e dizer que eu estou muito feliz de ter uma quinta-feira inteira que a gente não vai estar falando nem de orçamento e nem de código de vagas, que nós somos uma instituição de educação. Grande abraço, gente, bom almoço e paz para o cerimonialista, se ele tiver algum recado.